Bom dia, me chamo Caroline de Oliveira, sou graduanda em Química Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco e uma das autoras do trabalho intitulado Obtenção de adsorvente preparado a partir da casca de amendoim para a adsorção de íon chumbo. Saliento que este trabalho é oriundo de um projeto de iniciação científica sob a orientação da professora doutora Marta Maria Menezes Bezerra Duarte. Considerando a alta demanda de resíduos agroindustriais, ou seja, da biomassa, sua aplicação em estudos na área de adsorção tem sido frequente, no que se refere à obtenção de adsorventes que sejam eficientes e de fonte renovável. O uso de biomassas como casca de amendoim, palha de arroz, bagaço da cana-de-açúcar e casca de abacaxi tem sido investigado como adsorventes, apresentando uma boa eficiência na adsorção de íons metálicos. O objetivo deste trabalho foi preparar adsorventes a partir da casca de amendoim, um resíduo agroindustrial, para avaliar sua aplicação na remoção de íon chumbo de meio aquoso por processo adsortivo. As soluções de trabalho foram obtidas por diluição da solução estoque de 4,8 mmol por litro no pH igual a 5, natural da solução. Os teores do íon foram quantificados em espectrofotômetro de absorção atômica com chama, em curva analítica de 261,4 nanômetros, LQ de 0,029 mmol por litro, CV de 4,9% e R de 0,99. Foram preparados 5 adsorventes, sendo eles o in natura, o carbonizado, com o uso de uma rampa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto até 350 graus Celsius por hora, ao procedimento de ativação química com o uso de ácido fosfórico numa proporção de 5:3 e posterior lavagem com solução de bicarbonato de sódio a 1%, e também o procedimento de pirólise com o uso de um reator de quartzo e forno a 10 graus Celsius por minuto até 350 graus Celsius, e um fluxo de 100 ml por minuto. E, por fim, o tratamento básico com o uso de uma solução de hidróxido de sódio. Todos os adsorventes preparados foram classificados numa granulometria de 0,09 mm. Foram realizados ensaios em triplicata para a seleção do adsorvente de maior capacidade adsortiva, com cerca de 0,1 grama de cada material em contato com 50 ml da solução de 0,5 mmol, numa agitação de 300 rpm por 3 horas e uma temperatura de 25 graus Celsius. A caracterização do adsorvente selecionado e do seu precursor foi realizada pelas técnicas de adsorção e desorção de nitrogênio numa pressão relativa entre 0 e 0,3, por espectrofotometria na região do infravermelho por transformada de Fourier em espectrômetro entre 4.500 cm-1 e pelo pH do ponto de carga zero, que foi obtido com 0,1 grama dos adsorventes em contato com 25 ml de água numa faixa de pH de 2 a 11, agitação de 300 rpm num período de 24 horas a uma temperatura de 25 graus Celsius. Dentre os 5 adsorventes produzidos a partir da casca de amendoim, o carvão ativado com ácido fosfórico apresentou maior aumento da capacidade adsortiva, com uma menor dispersão dos dados quando comparado com o material in natura. A partir da figura 1A, pode-se verificar que a isoterma do material in natura se assemelha à curva do tipo 3, indicando maior afinidade entre as moléculas de gás do que entre adsorvente e adsorvato. Já a forma apresentada pelo carvão ativado com ácido fosfórico, representado na figura 1B, se assemelha à isoterma do tipo IB, indicando o material entre micro e mesoporoso com alta afinidade adsorvato-adsorvente. A análise da superfície dos adsorventes por FT/R, representado na figura 1C, indicou que após ativação e posterior carbonização houve a produção de grupos oxigenados. O valor do pH do ponto de carga zero, representado na figura 1D, passou de 5,2 para 6 após a ativação. A submissão ao processo de lavagem com bicarbonato de sódio pode ter influenciado para este aumento. Diante do exposto, o carvão ativado com ácido fosfórico preparado a partir da casca de amendoim demonstrou ser viável para a remoção de íon chumbo de soluções aquosas. O carvão ativado apresentou estrutura mesoporosa e a presença de grupos oxigenados na sua superfície, características que influenciaram numa maior capacidade adsortiva. Agradecimentos aos órgãos que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.